Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Empoderando Mulheres. Hoje nós vamos conversar com uma mulher empoderada. Ela é uma pajé, é ativista indigenista, ela também trabalha em outras áreas que ela vai conversar aqui conosco e colocar aqui para vocês tudo o que ela faz. Ela é de Manaus, viveu numa aldeia até os 8 anos, depois foi morar na cidade. Hoje nós vamos conversar com a Dolores. Tudo bem, Dolores? Tudo bem, minha linda? Boa noite, Acabiá, uma saudação aos nossos parentes, né, indígenas, aldeadas e não aldeadas, e a minha querida, que está aqui nos apresentando, Maria Vieira. Boa noite. Eu queria que Boa você noite. falasse um pouquinho para a gente sobre o seu nome indígena, a origem, de onde veio. Tá. O meu nome é Dolores, mas meu nome indígena é Alian, que significa vir das águas, né? Por ter nascido nas cabeceiras das cachoeiras do Rio Abacaxi, né, nas proximidades de Nova Olinda do Norte, né, fronteira com Maués, Nova Olinda, né, e por esse motivo, meus pais, quando foram sequestrados, né, para trabalhar com os brancos, então a minha mãe me teve lá nessas cachoeiras, mesmo assim nas águas, na beira da cachoeira, né, e logo colocaram o meu nome, porque eu vim das águas, né, e esse é o significado do meu nome, indígena. Alian, então. É Dolores Alian. Quando não vem do céu, vem da água, da terra, né, alienígena. Mas é assim mesmo, eu não me sinto deste mundo mesmo. Mas é muito lindo esse nome, viu? E Sim. deve ter sido muito fácil para você sair da aldeia, né, com 7, 8 anos, e ter que encarar. Você saiu da aldeia e já foi para a cidade ou não? Me conta um pouco dessa trajetória sua. Nós saímos da aldeia, mas fomos para um lugarejo próximo à aldeia, né? Por isso a gente não ficou assim muito distante dos costumes, porque ia ser muito choque mesmo, né? Como você fala, pergunta assim. Devido ao povo não estar acostumado com a presença de indígena, né? Então a gente sofreu muito preconceito mesmo, da mais baixa estima, né? De dizer que índio tem mau cheiro, que índio rouba, que índio é para estar no mato, né? Então, por isso, nessa circunstância toda, meu pai resolveu nos colocar em uma redoma, né? Para evitar que eles nos machucassem e que a gente também os machucasse, porque como nós somos nativos, né? Somos brutos ainda, né? Não tem nada lapidado. E aí, o meu pai, como já tinha convivido bastante tempo com os brancos, então ele nos ensinou, né, os modos do branco, que não é discutindo, não é respondendo. Meu pai foi um homem muito sábio, um guerreiro, né, guardião, mas, todavia, depois do convívio com o branco, ele aprendeu também os costumes do branco, né, de não retrucar muitas coisas, o silêncio, né, o silêncio falava mais do que se a gente fosse discutir, mas não foi fácil não, porque logo nós tivemos que nos adequar, né, para poder conviver, ir para a escola, né, para a igreja, essas coisas, tudo que o branco fazia. Meu pai, não, vocês precisam, né, chegar e fazer acontecer, porque agora é nós aqui, nós estamos aqui, não podemos voltar para a aldeia agora, né, devido eu ter nascido com um problema sério de visão. No caso, se eu tivesse ficado lá, eu não estaria aqui hoje, né, porque é muito sério meu caso de visão, né, e outra que eu tenho também um grau de autismo, né, fui muito hiperativa, e então isso aí não é normal. Eles tiveram que sair da aldeia. Você é a segunda dos meus pais, né, com esse problema. E eu corria na floresta como se eu fosse um bichinho, um animal. Então, não tinha domínio comigo, né? Aí preferiram sair da aldeia.
E nessa saída também eu me senti um bichinho perdido na cidade. Aí eu fui observando, e aí eu vi que eu precisava ter um controle. Então, como eu consegui esse controle? Foi a princípio de meus pais apresentarem para mim o que já estava previsto. Devido eu ter muitas visões, eu corria, não era porque eu queria, é porque algo corria atrás de mim e eu precisava correr, entendeu? Se eu ficava escondida, porque algo estava me procurando. Aí foi quando eles disseram, não, tem alguma coisa aí, não é que seja errado, mas vamos ver o que é. Aí foi quando foram com os antigos, né, os nossos antepassados, e disseram, ela tem um chamado. Ela tem um chamado. Então, é assim, o pajé, ele não é nomeado, ele não é aclamado, ele não é escolhido, ele é nascido. Ele nasce para ser um pajé. Né? Ele nasce para ser um pajé. Porque quando as barrancas caíram, eu sabia antes. Né? Quando elas iam cair, eu podia prevenir, para que nada aconteça. Se uma árvore grande ia ser caída, derrubada, mesmo pelos homens ou pela natureza, eu também sabia. Então, dava para prevenir alguma coisa antes, né? Então, foi assim. E a minha índole foi assim, uma coisa que veio de Deus mesmo, né? Porque eu não me acostumei com os hábitos dos brancos, né? Muitas coisas assim que eles fazem, que não agrada, né, ao grande espírito, porque não respeito a floresta, não respeito a natureza, né, os animais. Então, isso aí não é de mim, de não respeitar essas coisas. Desde criança, cuidava dos animais, não permitia que ninguém quebrasse um galhinho das árvores quando passasse, né? Mesmo os indígenas, quando passa pisando, calma, tem um lugar para você passar, não é por cima das flores. Se você arrancar uma folha dessa, a árvore ela vai sentir, porque ela é viva. Ela é viva. E o sangue dela é nobre. Não é azul, mas é verde, né? Uhum. Aí eu sempre fui nesse caminho, orientando desde criança. Não deixava ninguém fazer um xixi lá onde a cobra passava. Não deixava, porque não sabe aonde a cobra passa, tá entendendo? Porque se ela vê que você fez um xixi no caminho dela, ela vai te buscar onde tu estiver, e ela te acha. Ela acha, e ela dá, ela pega o rabinho dela, enterra aqui a cabeça e olha, ela dá uma pisa na pessoa, eu não deixava. Aonde a formiga anda, você não pisa. Não pisa. Então, são várias coisinhas que eu não sabia. Como que eu ia saber aquilo? Era um espírito de um ancestral muito sábio, né? Uhum. Que chegava até mim. Então, foram me observando desde criança, né? Para poder chegar onde eu estou. Tive, por passar depois de sair do lugarejo, tive que passar pela cidade, né? Foi quando fui para a escola, já tardiamente, tanto essa autodidática. Várias escolas passei por um internato também de freiras, né? E muitas coisas, quando eu fui para o colégio de freira, eu já sabia. Por exemplo, eu sabia me defender, porque na minha adolescência para a juventude, eu fiquei, assim, apaixonada pelo esporte, né? Então, eu joguei bola, eu joguei handebol, eu fiz artes marciais, eu fiz taekwondo, né? Então, eu tenho toda uma leveza, um negócio em movimento, né? Assim, corporal, essas coisas, para mim é fácil. Mesmo a estatura, né? Me ajudou bastante, mas eu tinha uma ansiedade assim de conhecimento, não do que eu estava vendo, porque aquilo para mim já era um espelho. Se uma pessoa bebia bastante, se joga, isso é um espelho para mim, não quero isso para mim. Se viu uma pessoa se prostituindo, isso eu não quero isso para mim. Então, tudo na vida para mim foi um espelho, né? Agora, o que eu queria mesmo era conhecer o universo, entendeu? Ai, que lindo. E era o universo, eu queria conhecer as estrelas, eu queria dar um nome para cada uma, sabe? Olha. E me apaixonei pelo sol,
sabe, no seu esplendor dele, né? Assim, descobrir, eu não sei se não foi um sonho que eu vi, que eu olhava num aparelho grande e eu via ele fazer aqueles laços tão lindo. Isso é coisa. Que lindo! Ele fazia uns laços de fogo tão maravilhoso, ele se entrelaçava assim, numa visão eu tive, né? Eu tive uma visão. Então, eu fui conhecendo o universo através da espiritualidade. Não foi estudando, não foi na sala de aula, não frequentei uma faculdade, né? Mas... observando fora e sentindo dentro de você. Exatamente, e foi assim que eu consegui vencer cada batalha, né? Porque para a gente estar, um indígena, estar na cidade, que não tem o conhecimento, não tem o amor, não tem o apreço das pessoas, ele precisa se segurar em alguma coisa, né? Ter o foco, né? Primeiro de tudo, ele tem que ter um foco, ele tem que ter uma determinação, né? Daquilo que ele é, do valor que ele tem. Então, isso eu passo para jovem, né? Mesmo sem ser indígena, eu passo para ele o valor que eles têm, né? Como indígena. Muitas pessoas desprezam o indígena porque acham que está ali no mato, não faz nada, é preguiçoso. Por que ele é preguiçoso? Essa palavra é muito forte, né? Porque, primeiro, que a função dele não é esse trabalho que eles querem, né? Estar no computador, numa fábrica, né? Fazendo uma coisa assim parecida, não é. A função dele é preservar. Ele vai desmatar para plantar, vai queimar, como está acontecendo? Não vai. Ele não vai fazer isso, porque ele sabe o valor que aquela planta tem, ele sabe o valor que o mínimo do capim tem ali, ele sabe o valor dele. Ele sabe, ele conhece. Ele vai estar fazendo pesca predatória para vender? Ele não vai. O índio verdadeiramente que ama, ele não vai fazer. Porque ele sabe que vai faltar para o povo dele depois. É povo pequeno, é uma aldeia, como já diz, é uma aldeia, mas vai faltar. Você tocou num ponto que eu achei importante aí. Você disse que seu pai, né, a sua família foi sequestrada na aldeia. Sim, o meu pai. Como que foi isso? O meu pai era bem jovem, né? Minha avó, os pais dela, né, eles ficavam muito vulneráveis, né, porque eles, da nossa linhagem de Munduruku, tem uma palavra que eu vou falar aqui para você, deixa eu ver onde foi, que ela, eles são chamados aquelas pessoas da linhagem que as mulheres era que predominava, entendeu? Antigamente, lá nos nossos antepassados, eram as mulheres que eram as líderes, e os homens que eram eleitos para fazer trabalhos políticos, né? Para ser escolhida lá, mas as mulheres eram que predominavam, desde os nossos ancestrais, dos nossos avós, tataravó, bisavó, eu acho que a gente já vem dessa linhagem aí, né, de liderança, essas coisas, de dar função para cada um, mas os homens fazem parte do trabalho político, né? Então, eram as mulheres antigamente. Nesse sentido, cacique eram os homens, mas a parte de pagilância pertencia às mulheres, que era quem observava as pessoas, fazia as curas, tinha os chás, as ervas. Isso, e cada uma na sua função, né, que tem as herbeiras, as que trabalham com as ervas, outras com as espiritualidade, né, e outras já com a parte de administrar mesmo, né, as lideranças, e assim era, cada uma tinha o seu trabalho, né, a sua obra a fazer, né. Então, a linhagem do Munduruku é de mulheres fortes, homens fortes, né, mas por trás deles tinham mulheres poderosas, né? Vamos dizer assim, as Amazonas, que eram mulheres mesmo de coragem, de luta, de ir em frente. Então, eu ainda tenho um pouquinho delas, assim, que estou por aqui, né? Fazendo esse trabalho. E você está na cidade, você fez faculdade, você trabalha em vários setores na cidade grande. E essa necessidade de voltar para a aldeia, você sentiu? Você acompanha também a sua aldeia? Você está sempre lá? Como que é?
Olha, depois que a gente veio para a cidade, eu senti uma necessidade muito grande, muito, mas muito grande mesmo, de levar o meu conhecimento, né, para os meus parentes, porque muitos deles pensam que a cidade grande é um sonho, né, como eles muito sonham depois, porque hoje tem escola, né, em quase todas as aldeias e comunidades de base, né, de pessoas aldeadas, tem escolas, né, mas não de nível superior. Então, para eles, é um sonho vir para a cidade, mas é muito dificultoso, porque você vem para a cidade, você tem que ter um custo. Primeiro, moradia, alimentação, né, e transporte, essas coisas. É um sonho para eles. Mas se eles bem souberem, né, se bem souberem o que a gente passa na cidade, eu como já vi, eu consigo passar para ele, você vai, é um sonho que você quer realizar, mas você vai ter que trabalhar, né? Vai ter que dar um duro, vai ter que, porque a gente consegue. Eu não fiz faculdade, mas o pouco que eu estudei, né, a minha faculdade é do mundo mesmo, assim, de ver, li muito, tanto que eu aprendi, li muito sobre medicina natural, que é onde eu atuo, né, a medicina natural. Na própria alimentação você pode se curar de males que você nem imagina, a própria alimentação, né? Então, são várias coisas, assim, que você pensa que não vai conseguir, né? E eu converso muito com eles sobre o valor que eles têm, né? Você não pode deixar, né, que as pessoas lhe humilhem, né? Dizer que você não vai chegar a lugar nenhum, dizer que você é incapaz porque você é indígena. Não, eu luto por um direito, né? Em todas as entrevistas que eu tenho, que eu falo, que são convocadas, que me chamam, eu falo. Eu sou ativista, eu sou indigenista. Por quê? Porque eu busco, né, por meio de quê? De leis, eu estudo, né, eu faço, eu pesquiso, né, muitas coisas, né. Então, eu sempre tenho que estar por dentro das coisas, porque é uma necessidade que eu tenho de passar para o meu povo, né? O quão é valoroso você se valorizar, né? Sim. Valorizar, saber que você, como indígena, é livre, né? Porque é por lei, que é da 1669, que foi feita essa lei em nossa Constituição, né? 2007, foi 2007, parece, uma coisa assim, que foi feita essa lei, que o índio, ele é livre, ele pode ir em qualquer lugar. Agora, a questão é o seguinte, para os nossos governantes, que o índio só é índio quando está aldeado. Sim. Entendeu? Nós estamos bem aqui, do ladinho dele. Ele não consegue olhar para o lado. Nós estamos do lado dele, na cidade, né? Sim. Mas ele não tem esse olhar, ele não tem, né? Porque aqui, nessa terra, somos negros, brancos, a cor que for preciso, nós estamos aqui. Mas embaixo desse céu, aqui, né? Embaixo desse céu, tem tempestades, tem trovoadas, tem deserto, tem dificuldades, né? Sim. Tem tudo, e todos nós passamos a mesma coisa, independente de sermos indígenas ou não passamos? Sim. Passamos, porque nós estamos no mesmo planeta, debaixo do mesmo céu, em cima da mesma terra. As dificuldades são muitas, né? Muitos não conseguem chegar, mas por quê? Porque tudo é questão de oportunidade, né? Verdade. E essa oportunidade, eu peço, eu falo quando eu tenho entrevista com prefeito, governador, essas coisas, sempre quando eu tenho uma palavra, eu digo, porque o que queremos nós indígenas é o direito de sermos quem nós somos, onde quer que estejamos, entendeu? Aonde quer que estejamos, esse é o nosso direito, porque nós somos livres, e isso é direito constituído, né? Tem uma lei que nos garante sermos livres, então eles só querem dar direito
não é direito, é uma migalha do direito lá para os aldeados. É isso que nós estamos fazendo aqui em comitiva, né? Fazemos ajuntamento de lideranças, né? Buscando nos órgãos da FUNAI, por isso, né? Somos indigenistas. Uhum. E é interessante isso, porque as pessoas realmente têm essa noção de que o indígena é aquele que está na aldeia, o que está na cidade não é indígena. Eu, por exemplo, tenho descendência indígena porque a minha bisavó, ela foi, né, sequestrada, né, foi pega na mata e levou para a cidade, e aí ela casou com um português. E aí veio a minha avó, minha mãe, eu. Então, eu ainda não sei, por exemplo, qual que é a minha etnia, mas eu quero voltar e buscar as minhas raízes. Eu sei que é no Pernambuco, né, tem algumas... O teu pai, a linhagem vem do seu pai, né? A linhagem de indígena. Porque se ele não for brasileiro, se ele tem outra nacionalidade, em todos os países tem a origem indígena. Né? Sim, como nos Estados Unidos, todo tem. Então, se buscar pela sua mãe, você vai ver de onde ela é, vai ver o lugar onde ela nasceu, né? Vai buscar uma aldeia que esteja lá próximo, né? Oriunda ali, aquela lugarejo, aquela cidade. Das minhas pesquisas, da época que a minha bisavó nasceu e a minha avó, né? Então, tinha lá os capinauás. E aí eu olho na fisionomia e eu vejo a minha mãe ali, a fisionomia dela, eu olho as pessoas dessa aldeia, nossa, como é parecido, preciso ir lá e levar uma foto e mostrar e buscar. Então, eu sinto essa afinidade, só não fiz ainda, né? Mas se você tem um desejo no coração, se você busca, isso é porque a indígena está aí dentro, ela está aí dentro, só falta aflorar, porque a raiz, ela jamais vai esquecer a sua flor. Sim. Entendeu? A raiz dela não esquece a sua flor. E essa flor está aí, ela está soltando seu aroma, entendeu? Querendo buscar aquilo que lhe pertence, que é a sua origem, né? E nós estamos aqui, esse é o canal Empoderando Mulheres, e eu queria te fazer uma pergunta. Com tudo isso, toda essa luta sua, você se sente uma mulher empoderada? E para você, o que é o empoderamento? Olha, para mim, eu me sinto assim, como indígena e como ser humano, eu me sinto a menor das mulheres. Eu não me sinto empoderada, eu me sinto que ainda tem muita coisa, entendeu? Muita coisa, eu me sinto incapaz ainda, porque luta, é muita coisa para você conquistar, e não é nem por mim, sabe? Porque eu já estou aqui, eu já tenho essa idade, né, 61, eu não me sinto assim, eu sinto que tem muita coisa ainda pela frente, né? Pena que eu já estou avançada, se eu tivesse talvez começado essa militância há mais tempo, talvez a gente tivesse conseguido mais coisas, não para mim, porque eu acho que eu nasci para servir, nasci para fazer algo pelo meu povo, né? Porque, para você ter uma ideia, quando eu vim agora de 4, 3 anos para cá, eu sofri um AVC, né? Sofri um AVC, fiquei sem andar, sem enxergar, sem memória. Estou aqui falando, a memória está assim ainda, né? Mas estou andando, mas deixei de tomar os remédios do médico, que seria para sempre, e comecei a usar aquilo que já foi me ensinado, né? E que eu voltei a andar, voltei a falar, a minha memória de vez em quando dá uns picos, porque, né, o guerreiro que vai para a guerra, ele não vai voltar são assim, ele sempre vem com, né, que seja um dedinho, né, machucado, mas ele vem. Então, isso foi a memória ficou com um dedinho machucado dela. Mas você está bem. Estou bem, já estou na lida de novo e agora com mais força ainda, porque o que nós precisamos, independente de sermos indígenas, guerreiros ou não, é não temer. Né? É não ter medo, ter garra, ter objetivo, ter foco, né? E acima de tudo a sua índole, seu caráter, né? Que as pessoas observam muito, porque eu comecei a observar que as pessoas me olhavam com outro olhar
que não esse olhar aqui, né, que a gente já falou, quando eu me via cercada de crianças, Olha que quando eu me via coisa cercada de jovens, quando eu me via cercada de adultos, ou mesmo na igreja que eu estava conversando com uma pessoa, daqui a pouco vinha um, botava a cadeira, vinha outra, daqui a pouco eu estava na rodada, tá entendendo? Aí eu comecei a observar que as pessoas me olhavam com outros olhos. Aí se você é tão meiga, você tem uma palavra assim, por mais que você converse assim, mas você vai lá na ferida, você consegue colocar um bálsamo, sabe? Aí aí eu comecei a entender, aqui vim, entendeu? Aqui Muito eu vim fazer. interessante isso que você está falando, porque é a sua missão, né? Então, veio naturalmente, não foi você que buscou, não foi estudar para isso, veio naturalmente de você e as pessoas que mostraram para você que esse era o seu caminho. Né? E isso é interessante. Que mensagem você deixaria para o nosso público? Nós estamos indo aqui para o final do nosso bate-papo. E eu queria pedir para você que está nos seguindo para curtir, né? Se não curtiu ainda, curta essa entrevista, não esqueça. Se puder, compartilhe, comente, porque assim o YouTube mostra para mais pessoas. E, Dolores, você poderia deixar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo essa entrevista? Sim, eu queria primeiro agradecer, né, o nosso grande espírito e dizer que hoje nós somos, eu e você, somos o trovão, né? Nós somos o trovão e esta máquina aqui que nós estamos falando é o nosso relâmpago, que faz com que a nossa voz, a minha voz e a sua chegue a milhares de pessoas, né? E que elas sejam fortes, né? Não tenham medo, né? Porque tudo pode acontecer, mas no tempo certo, né? Deus ele vem nos abençoar, porque eu e você e quem está assistindo, nós nascemos, né, a nos brilhar, né? É isso. Gostei muito de ter você aqui conosco. Muito obrigada pela sua presença. Queria que ficasse mais tempo, mas já deu aqui o nosso tempo. Então, ó, um beijo para você. Eu espero nos conhecermos pessoalmente um dia. Amém. Logo nos veremos.